Boa noite, esperar o pessoal entrar aí. Estamos ao vivo aqui para começar a nossa live com o Thiago Ferreira, do Comic Zone, né? E se vocês ainda não conheciam Fora do Plástico e vieram aqui, boa noite, Léo! E vieram aqui pelo Thiago, sejam muito bem-vindos. O Fora do Plástico é essa página no Instagram em que a gente tenta compartilhar um pouco do que a gente aprende sobre quadrinhos e do que a gente lê. E é um prazer ter todos vocês aqui. Ei, gente, boa noite. Tô vendo que tá entrando um monte de gente agora, muito massa. E a ideia de convidar o Thiago é justamente porque ele tem feito bastante diferença no mercado editorial de quadrinhos, né, no Brasil, com a editora Comic Zone. A Comic Zone, que é justamente uma sociedade do Thiago com o Ferrez, né, tem sido um diferencial porque tá trazendo obras muito bacanas e obras que eu acho que estão resgatando quadrinhos muito importantes, né? E, por exemplo, a gente teve Mutarelli de volta ao catálogo e eu acho que essa live vai ser assim, a gente conta muito com as perguntas de vocês e também temos algumas perguntas que a gente selecionou lá do nosso post. Então, sejam muito bem-vindos, espero que seja uma live ótima para todo mundo. Vou esperar só um pouquinho o Thiago entrar aqui, né, porque vamos aguardar nosso convidado e já podem aí começar a pensar nas perguntas, a pensar no que vocês querem saber do Thiago, porque, é claro, a gente vai tentar puxar alguma coisa de novidade por aí, afinal de contas, a gente ainda tem 2020 para rolar, para quadrinhos, né, para sair ainda em 2020 então a ideia é justamente fazer essa pegar bastante coisa da Comic Zone, ver o que são as perspectivas, alguns desafios e entender um pouco. Ô, Thiago, vou chamar você, peraí. Um pouquinho. Aê! Boa noite! Boa noite, tudo bom, Mari? Tudo jóia, Thiago. Como que você tá aí? Rapaz, eu tô bem. Desculpe, eu achei que ia chegar atrasado, porque eu tava no zoológico. Aí teve um acidente no meio da pista, aí porra, minha live. Mas eu cheguei na hora. Tudo bom com você? Tudo jóia, Thiago. Eu confesso que quando eu vi aquele canguru nos seus stories, eu falei assim... Acabei de chegar, gente. Desculpe. Eu queria estar de banho tomado, cabelinho penteado, sabe? Mas eu tô aqui cheirando a macaco, literalmente. Mas cheguei e estamos aí para conversar com você. Tá dando para me escutar bem? Tá, inclusive, gente, vocês estão escutando tudo, né? Tá tranquilo? Vocês estão escutando bem? Vocês estão conseguindo ver direitinho? A conexão tá boa? Eu te vejo perfeito, Thiago. Tá, Beleza. Mim, tá... Não, eu perguntei porque, como eu acabei de chegar da rua, o meu telefone tá com 10%. Então, o plug do iPhone tá sendo utilizado para carregar ele agora. Então, não posso botar o meu fone de ouvido. Mas se tá dando para escutar bem, então... Não, eu também te escuto assim, direitinho. Acho que tá... Ó, o Pedro, nosso o cara o técnico, né? O nosso... Bota ele. Já, seu primo, né? A gente podia começar por aí, hein? O pessoal acha que eu e o Pedrão somos primos por causa do Ferreira. Mas se for assim, meu filho, a gente é primo de 50% do Brasil, porque até o meu sócio se chama Reginaldo Ferreira. Então ele também é nosso primo. Então, Ferreza de Ferreira, será? Eu não sei se é por causa disso, mas o nome dele, o civil, não sei nem se eu devia estar falando sobre isso, mas ele tem o sobrenome Ferreira. É a primeira revelação da live. Não, porque até o ISBN, porque tem os Sherlock Holmes aí que ficam rondando a Câmara Brasileira do Livro para saber dos ISBN. O F5 no ISBN, né? O dia inteiro. Cara, é engraçado, porque quem faz o lance lá do ISBN é o Ferrez, normalmente. E daí, antes de ele me mandar... Thiago, o número do ISBN está pronto, tome. Antes de ele me enviar o e-mail com o número do ISBN, eu já fico sabendo pelas redes sociais, porque o pessoal descobre. Meu Deus, como é que essas pessoas descobrem isso? Mas bem, por que eu estou falando de ISBN? Porque lá a gente não tá como editora Comic Zone, tá como o nome dele, né? Reginaldo F. da Silva, alguma coisa assim. Uhum. E essa questão dos Ferreira é engraçada mesmo, porque tem muitos Ferreira no mundo, né? Sim, Então, sim. Assim, vocês são primos de muita gente também.
Mas eu fico feliz que digam que eu sou primo do Pedrão, porque é uma pessoa que eu gosto muito. Inclusive, gostaria primeiro de agradecer o convite, né? Não costumo fazer muitas lives. Eu gosto de ser do contra, né? Quando eu vejo que o pessoal tá fazendo muita live, aí eu, não vou fazer live não. Né? Mas eu aceitei dessa vez porque são vocês, gosto muito. E queria também parabenizar pelo noivado, né? Dessa vez mandei um parabéns pelo WhatsApp e tudo, mas digo aqui em viva voz, né? Parabéns por essa nova etapa, né? E desejo a vocês muitas felicidades. Obrigada, Thiago. Que jeito ótimo de começar, né? Tá super fofo. Então, vamos lá, Thiago. Uma coisa que eu acho que assim, a gente já pode aqui, para começar, é falar um pouquinho sobre essa linha editorial que eu sinto que a Comic Zone está tentando formar, né? Principalmente com esses resgates. Essa coisa de trazer Mutarelli, de trazer o Jimenez, de trazer autores, o próprio Osterheld e o Breccia, né? Que são autores clássicos, vamos dizer assim, e que estavam um pouco assim escondidos, né? Faz um tempo que não estavam saindo no Brasil, então, de certa forma, é um resgate. E você sente que isso também é um pouco da missão da editora? Você coloca isso ali como uma... né? Como uma meta, de certa forma? Não, se tornou uma missão da editora, porque eu costumo dizer que eu adoraria ter... que a gente tivesse começado a editora com uma linha editorial muito bem definida, como a Antofágica, por exemplo. A Antofágica, desde o primeiro livro, a gente já sabe ao que eles vieram, né? E daí veio o segundo, terceiro, e daí a gente veio com uma linha editorial muito consistente, né? Eu gostaria de ter sido assim desde o início, tudo caso pensado. Mas no caso da gente, foram uma série de acasos que foram acontecendo. O primeiro livro que a gente publicou foi, deixa até aqui a pilha de livros para ir mostrando, foi A Canção de Roland. Por quê? Porque era um quadrinho que eu já tinha indicado para diversas editoras, eu já tinha indicado até para Nemo. Cara, publiquem isso aqui que é muito bom. E é muito Nemo, né? Como? É muito Nemo. Sim, é muito Nemo, exato. Eu tinha indicado para eles, antes de pensar em ter editora e tudo, eles nunca publicaram. É um quadrinho que eu amava, assim, e eu queria começar por alguma coisa canadense, aqui do Quebec, sabe? Porque faz 10 anos que eu moro aqui e tudo. Então a gente decidiu publicar isso aqui até pela facilidade de conseguir os direitos. Porque como era uma editora menorzinha, a La Pastec, tipo, eu fui lá conversar com os caras na La Pastec ao vivo, porque fica aqui em Montreal. E não era como se eu estivesse começando com uma Image, sabe? Ou uma Delphi, ou uma editora, sabe? Então, uniu duas coisas. Uniu um quadrinho que eu gostava muito e uma editora pequena, cujos direitos não foram muito difíceis de se adquirir, sabe? Então, esse aqui foi o primeiro. Teve uma recepção morna, porque, sabe, muita gente... Poxa, Comic Zone, esse cara tá abrindo um editor. O pessoal é meio cético, assim, sabe? Porque me vê falando muita merda no YouTube. Aí pensando, esse cara sabe o que ele tá fazendo. Então, teve uma recepção morna. Não foi ruim, né? Mas, assim, foi aquém dos outros lançamentos. E daí o que acontece? O Eternauta caiu no meu colo. Eu tava passando, era um sábado, me lembro muito bem o dia. Eu tava na Comic Shop lá, só bisbilhotando, fazendo pesquisa de campo, costumo dizer. E daí eu vi esse Eternauta 1969, que eu não fazia ideia que existia, porque até então eu só conhecia o Eternauta do Solano Lopes com o Osterheld. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei maluco. Eu mandei imediatamente pro Ferrez, era um sábado. Ferrez, olha isso, não sei o quê. E daí ele comprou ideia, porque é sempre assim, eu costumo dizer que o Ferrez é meu primeiro cliente na editora, né? Eu faço o pitch para ele, né? Eu sou responsável pela curadoria, mas nada passa sem o aval dele. Então eu faço o meu pitch, né? Às vezes eu faço até uns slidezinhos, PowerPoint, apresentação, né? Como se eu tivesse... Faz uma apresentação mesmo. E daí, então, apresentei a ideia para ele, ele também achou massa. E daí, quando a gente publicou, a diferença de recepção do Eternauta comparado com A Canção de Roland, nossa, isso aqui vendeu muito, tanto que é a nossa primeira reimpressão, sabe? Foi muito bem recebido. E daí a gente tem alguma coisa aí, sabe? E daí, só para terminar a história, porque eu falo demais, desculpa. Fica à vontade. Então, eu fico muito ligado sempre nas redes sociais, né? Grupo no Facebook e tal. Tem muitas editoras aí que publicam, editoras de livro, né, de literatura, que eles contratam os scouters, né, a galera que fica de olho, o que é que tá saindo na gringa para trazer novidades. Cara, nos quadrinhos a gente não precisa nisso, velho. É como se no meu grupo no Facebook eu tivesse 16 mil scouters, porque a galera toda hora dando dica de coisa. Então teve alguém, acho que foi o Jonathan Carvalho, o nome dele, que falou assim:
Ah, o Lourenço não é amigo do Ferrez. Vocês deviam republicar as coisas do Lourenço. Ele falou isso no grupo. Quando eu vi essa mensagem, eu, caralho, é mesmo, olha. Aí liguei para o Ferrez. O Ferrez. Porque o Ferrez e o Lourenço, eles são muito amigos, assim, de longa data. Então eu falei para ele, Ferrez, fala com o Lourenço para a gente republicar as paradas dele. Porque, por algum motivo, os 4 livros que compõem o Capa Preta, né, estão fora de catálogo há muito tempo e não foram publicados pela Companhia das Letras, né? Então aproveita que ele é teu brother, fala lá com ele, não sei o quê. Cara, isso aí eu falei para ele, eram umas 9 da manhã. Né? E daí quando foi às 11, aí ele manda, e aí, viado, consegui. Ele, manda, assim, ele me manda uma mensagem no WhatsApp dizendo que tinha falado com o Lourenço. E é claro, eles são muito amigos, sabe? Então, quando o Ferrez pediu isso pro Lourenço, mas, claro, querido, vamos. Aí, sabe? Então as coisas vão acontecendo assim. O Paraquedos, por exemplo, né? Foi o Pedro Bolsa, meu amigo Pedro Bolsa, que o cara sabe tudo de quadrinhos. Foi ele que me indicou, sabe? Então, aos poucos as coisas vão se juntando, sabe? É uma coisa meio orgânica, eu diria. Mas, à medida que a editora avança, agora está se criando uma consistência. Tanto que quando o pessoal, lá no terceiro livro, né, quando o Capa Preta saiu, qual é a linha editorial da Comic Zone, eu já sabia mais ou menos que é os próximos 4, 5 livros, então eu dizia, espere que você vai ver. Né? E acho que agora dá para ver um pouco o que é que a gente quer trazer enquanto editor de quadrinhos. E eu queria, então, já puxar uma Desculpa pela resposta tão longa. Tranquilo, deu para tirar um monte de coisa daí, inclusive. E uma coisa que eu queria já puxar em relação a isso que você falou, que agora já dá para ver, é que com o seu lançamento de agora, né, com o Paul Não Está Morto, a gente percebe que tem uma mudança aí, tem uma quebra, de certa forma, com o que, né, o Paul Dead é como se fosse um quadrinho que até pela própria capa, você já bate o olho, é um negócio mais vibrante. Eu acho que a gente pode conversar um pouquinho de projeto gráfico depois, porque somos 2 designers aí. Sim. Inclusive, adoro o projeto gráfico do Fora do Plástico, viu? Obrigada. A gente sabe que o Fora do Plástico tem diversos... inspirou muita gente hoje no Instagram, né? Diversos outros perfis que querem fazer jornalismo e tudo. Tem muitos bons perfis que surgiram aí na linha do Fora do Plástico, mas nenhum consegue ser tão bom quanto o Fora do Plástico, viu? Vocês conseguem o jornalismo e o design de uma forma incrível. Eu adoro os quadros que vocês fazem, sinceramente. Obrigada, parabéns. de verdade. De verdade. E assim, a questão, né, essa virada, porque o que eu queria saber é justamente se quando você pensou ali no quadrinho, teve a possibilidade de comprar o direito ali, se em algum momento você ficou assim, nossa, será que segue ali o que eu tô querendo? Ou se é justamente para mostrar que é uma linha diversa mesmo, que na Comic Zone tem um pouco de tudo, enfim. Não, então, a gente não queria só publicar quadrinhos que falassem sobre regimes autoritários, né? Porque teve isso no Paraquedos, depois teve na Grande Farsa, vai ter essa temática em outros quadrinhos que estão por vir, mas a gente não queria ser uma editora que só publica isso, certo? Porque uma coisa que eu noto nos nossos quadrinhos é que sempre tem algo alguma coisa que lembra a vida real, sabe? Assim, o Eternauta tem algum assunto contemporâneo que dá para ser discutido a partir do Eternauta, a partir da Grande Farsa, a partir do Paraquedos, né? Pô, Paraquedos fala sobre fascismo. A gente hoje vive sabe? Não vamos entrar nesse mérito ainda. Dá para fazer uma live inteira. E Paul Está Morto fala de teoria da conspiração, cara. Teoria da conspiração, a gente vive em uma teoria da conspiração hoje em dia, tá ligado? Tá tudo muito maluco. Mas, além disso, e para ser perfeitamente sincero com você, eu vi ali uma oportunidade, primeiro, de diversificar um pouco o nosso catálogo e, segundo, de publicar um quadrinho que furasse a bolha. Porque eu acho que a gente tem um público muito fiel, e eu agradeço a todo mundo que faz as pré-vendas do Comic Zone, que está comentando, sabe? Mas a gente quer ir além, sabe? A gente não quer ficar só nos 2.000, 3.000, 4.000 pessoas que compram os nossos quadrinhos. A gente quer ir além, tá entendendo? Então, o Paul Está Morto foi essa oportunidade, porque o Gabriel Ávila, meu amigo, que trabalha inclusive no Omelete, ele mandou uma mensagem muito bacana. Ele disse: cacete, o meu pai veio
puxar conversa comigo hoje sobre Poe está morto porque ele ouviu na rádio. E ele não sabe, ele não entende nada de quadrinhos. Ou seja, um coroa que não sabe nada de quadrinhos, que ouviu falar do lançamento de Poe está morto na rádio. Na rádio, tá entendendo? Então, sim, eu acho que a gente, sabe, foi uma forma de diversificar o catálogo, mas sem ser uma coisa completamente destacada do que a gente já vinha publicando, sabe? Dá para fazer uma conexão. E, Thiago, só puxar uma pergunta aqui né, entre a galera que está assistindo. Obrigada, somos 100 pessoas agora. A Maria Pereira Marques perguntou assim: qual foi o desafio de publicar Sherlock Time? Porque, pelo que você falou, até a capa foi um achado, né? A questão da capa, que não foi... A capa é feita pelo filho do Brett, né? Que a gente entrevistou. Então, assim, como que foi esse processo aí com o Sherlock Time? Eu acho que o principal... Cara, esse foi um livro muito difícil. Eu acho que foi o mais difícil. Primeiro porque eu traduzi ele. E daí mas tranquilo. Porra, é porque o Osterheld, você sabe que ele escreve muito. Sem ser verborrágico. Não é uma leitura chata, mas é muito texto. Então, foi uma tradução, assim, demorada. Segundo que eu fiz o letreiramento, né? E letreirar os balões do Brecht é muito chato. Porque a última linha é sempre... Ele faz um negocinho no balão assim, que você tem que sempre quebrar, sabe? Então é quase como se eu tivesse feito cada balão de forma artesanal, sabe? Balão. Não teve um balão onde foi simplesmente um quadradinho assim com o texto ali. E sem encaixar. Eu tinha que mudar tudo, sabe? Foi muito... Cara, eu senti uma dor quase física fazendo o Sherlock Time. E a capa foi outra coisa, porque quando eu recebi os arquivos, aí, opa, e a capa? Não tem capa, não. Aí eu, caralho, eu vou ter que usar essa capa nojenta. Porque eu não tô com a edição argentina aqui, mas a edição argentina é daquelas edições Hollywood, tem aquele design nojento, laranja, sabe? Eu não posso entregar isso, né? Aí eu fui futucando a internet, aí descobri uma revista Pif Paf, que é uma revista argentina ou espanhola, não me lembro. Acho que é argentina, que saiu na década de 70, que trazia assim, reedições, né, de quadrinhos de histórias clássicas e tal. E daí, enfim. E daí tinha uma revista Pif Paf com a capa do Sherlock Time feita pelo Henrique Brett. Aí eu falei com a minha gente e falei para ela, desenrola aí com o Henrique os direitos pra gente usar isso aí. Aí pronto, ele... Não, aí que acontece? Ele não tinha mais o original daquilo. E daí a gente teve que desenrolar na Argentina com o primo do Henrique Brett uma edição da Pif Paf que não estava em bom estado, estava toda fodida, sabe? Aí eu tive que retocar o negócio todo. Mentira! Ainda mandei para a menina retocar, né? E daí ela, no meio, ela disse assim, não, desculpa que eu tô com depressão, não sei o quê. Aí eu tive que fazer eu mesmo, sabe? Nossa, olha, foi um rolo esse Sherlock Time, mas... E quanto tempo? Qual que foi a janela de tempo? Então, a janela de tempo, eu comecei a fazer ele, acho que foi em dezembro. A gente ia publicar... foi de dezembro até março que eu passei trabalhando nele. Foi bastante tempo, mas é porque também teve as minhas férias, sabe? E daí acabou que eu terminei em março, só que a gente foi publicar ele em maio, porque daí entrou a pandemia, e daí o cacete agora, acabou, o que é que eu faço? Né? Porque a gente tava nisso também, quando começou a Covid-19, a gente ficava correndo em círculos, feito um maluco, sem saber o que ia acontecer, sabe? Aí eu já tava com o livro pronto em março, mas aí a gente só conseguiu botar pra fora em maio, sabe? Então foi de dezembro até maio com o Sherlock Time aí, mas saiu, o resultado tá aí, o pessoal gostou. E você... Eu vou puxar duas coisas dessa sua fala aí, mas primeiro, eu queria pegar isso que a gente já tá falando aí, né, de Brett, de Osterheld, de Sherlock Time e tudo mais, porque a gente teve uma pergunta lá no nosso post de anúncio da live do HQ Wishlist, que eles perguntaram se vocês estão de olho aí em mais artistas latino-americanos, não só... né, os nossos vizinhos aqui, mas assim, quadrinhos chilenos, por exemplo. E o Matheus Laneri, perdão. O Matheus Laneri também perguntou aqui agora essa mesma coisa. Então, eu queria que você contasse aí pra gente se tem alguma coisa latino-americana vindo aí. Eu vi até essa pergunta, cara. Vocês não pretendem trazer quadrinhos chilenos? Eu não conheço nada a respeito deles. Eu também não. Infelizmente, a resposta é essa. Não, tem muito argentino. Já tem diversos argentinos que já estão contrato fechado, que a gente está trabalhando neles.
Tem, inclusive, autores contemporâneos argentinos que a gente está conversando aí. Tem... ou será que eu devo falar? Tem um uruguaio. Tem um uruguaio que a gente está de olho, mas não vou entrar em detalhes. Mas não, a gente fala de quadrinhos sul-americano, mas na verdade mesmo, a gente está focando bem em quadrinhos argentinos, tá? Entendi. É mais o mercado argentino em si. Porque eu, infelizmente, eu não conheço muito a produção chilena. Eu falei sul-americano, mas vou incluir a latino-americana. Eu não conheço a produção mexicana, né? Tem até amigos, pessoas com quem eu trabalhei aqui, que são mexicanos, que eu já perguntei para eles. Aí, bicho, os caras fazem quadrinho lá no México. Só que o pessoal que não é do meio dos quadrinhos, então eles não sabem necessariamente responder, sabe? Mas, assim, eu tenho curiosidade a respeito da cena dos quadrinhos, sobretudo no México, sabe? No Chile, menos. Mas eu quero saber o que se faz nesses outros países para, quem sabe, trazer alguma coisa, né, para o Brasil. Mas claro, o nosso foco é realmente o mercado argentino. O Matheus tá me zoando aqui, porque eu falei Lanari em vez de Laneri. Inclusive, mandar um grande abraço para o meu amigo Matheus. Deixa eu ver se eu tô com... Não, eu fui ver até se eu tava com camisa do Brasil, que deu certo, porque eu tô sempre vestindo... Thiago Ferreira veste o Brasil, que deu certo, né? Puxando mais um gancho daquilo que você estava falando. Sim. Quando começou... é um grande amigo e um grande conselheiro. O cara que tem tudo em rede social e tá sempre me dando umas dicas. Thiago, faz isso, vai por aqui, vai por ali. Né? Então, é uma pessoa a quem eu escuto atentamente. Você tem seus consultores, né? Eu tenho consultor de gibi no YouTube, no Instagram, que são vocês. Tem o meu consultor de redes sociais, que é o Matheus. Tem consultor em todo canto, sobre tudo. Então, aí, bora arrumar uns consultores de quadrinhos latino-americanos para descobrir mais coisa do Chile, do México, da Colômbia, não sei. Quem sabe. Mas isso que você estava falando antes, né? Quando a gente estava conversando ali sobre essa coisa da Covid, né? Que a gente meio que paralisou nesse momento, né? Assim, quando começou, até as pessoas levavam mais a sério o lance da pandemia, né? E uma coisa que eu queria saber é porque o Comic Zone, ele começou nesse ano, em maio, né? A primeira publicação de vocês foi em maio, né? E agora vocês já estão mantendo uma periodicidade quase que mensal, dá pra dizer, né? E o que virou ali? Que você percebeu que dava pra botar direto, assim? Então, é porque o Covid começou ali em março, não é mesmo? Eu tava de férias no Brasil, cheguei aqui no dia 12 de... Cheguei no dia 12 de março, quando foi no dia 14 de março, começou a quarentena. Aqui no Canadá, pelo menos. Sim. Aí, aquele pânico, sabe? Aí começou no Brasil também. Aí aquela bagaceira, meu Deus, eu desesperado, porque eu fiz até vídeo no canal falando a respeito disso, porque eu não sabia, assim como todos os outros publishers aí, não sabiam o que ia ser do mercado, né? O mercado que já vinha combalido, né, coitado. Daí, com mais um Covid por cima, o cara a gente tá fudido. Só que aí o que acontece? Eu, além da editora, eu tenho um canal e sou associado à Amazon, correto? Então, eu vejo lá as vendas de quadrinhos. Então, muito rápido, eu percebi, não enquanto editora, mas enquanto vendedor de gibi na Amazon, sabe? Eu percebi que o pessoal não tinha parado de comprar gibi. Pelo contrário, o pessoal tá comprando loucamente, sabe? Saiu aquela pesquisa até, né? Sabe? Então, eu com esse insight pensei, caralho, o pessoal não parou de consumir, não. O pessoal tá comprando gibi. E daí o que acontece? Esse é um insight que eu tive, novamente, enquanto vendedor da Amazon. E não enquanto editora. As editoras que são apenas editoras, que não tem esse negócio de associar da Amazon, vender gibi através do canal do YouTube e tal, talvez eles não tiveram tão rápido essa sacada, tá entendendo? Sim. Então, quando eu vi que o pessoal não tinha parado de comprar gibi, eu falei... E eu percebi que as outras editoras tinham tirado o pé do acelerador. Eu falei pro Ferrez, esse é o momento, enquanto tá todo mundo aí meio, né, pensando o que vai fazer, esse é o momento da gente botar um gibi por mês e se destacar, sabe? Ser top of mind. Top of mind, sabe? Assim, quais são as 3 primeiras editoras que vêm à sua cabeça? Provavelmente a primeira vai ser a Pipoca Nanquim, mas eu quero estar ali em segundo, sabe? E é isso que está acontecendo. Eu acho que em um momento em que todo mundo tirou o pé do acelerador sem saber o que ia fazer, a gente foi lá e se propôs a botar um quadrinho por mês, porque logo eu percebi que o pessoal não queria parar de comprar quadrinho. Né? Então, espero que continue comprando aí por muito tempo. Mas foi graças a isso.
E eu acho que assim, essa questão da Amazon, a Amazon acaba sendo porque ela já distribui, né? Então ela consegue Sim, fazer essa parte que, por mais que no início da pandemia as livrarias estivessem fechadas, vocês ainda conseguiam mandar para o Brasil inteiro, né? a gente não teve esse problema. Então, esse é outra coisa que veio ao nosso favor. Muitas editoras, a maioria delas, trabalha não apenas com a Amazon, não é exclusivo da Amazon, mas trabalha também com livrarias, gibiterias e tudo. A gente não. A gente está só com a Amazon e algumas comic shops, né? Sobretudo no Sim. estado de São Paulo. Então a gente não teve esse problema de livrarias fechadas, porque a nossa livraria é a Amazon, sabe? Então isso foi outra coisa que contou a nosso favor. Sim, o Gabriel Cromado acabou de mandar uma pergunta aqui, se vão ter mais brasileiros além do Mutarelli, se a Comic Zone tem planos aí para mais artistas brasileiros. Então, a gente não tem planos imediatos de quadrinhos nacionais, mas eu acho que toda editora de respeito quer, em algum momento, fazer alguma coisa própria, sabe? Revelar um talento nacional, editar de verdade, porque... Editar, né? Editar de verdade, porque... vamos ser sinceros, né? O trabalho que fazem as editoras que publicam autores nacionais, eu acho que é um trabalho de edição muito mais completo, porque não é somente um trabalho de adaptação, você pegar um quadrinho que já foi publicado, adaptar, traduzir, adaptar um projeto gráfico aqui. Não, você está acompanhando ali a história desde a sua gênese, né, até ela chegar na casa do leitor, sabe? É um trabalho que é muito mais complexo, que leva muito mais tempo, que é mais demorado, que é mais custoso também. Mas eu quero sim, né? Ainda estou me preparando psicologicamente, porque, como eu disse, não vai ser tão fácil quanto, não que seja fácil, mas não vai ser tão simples quanto comprar um quadrinho que já foi publicado, que muitas vezes já tem prêmios, né, para dar aquele respaldo ali, né? Mas eu quero sim, né? Mas ainda não tem nada em vista, mas faz parte dos planos. E se fosse alguma coisa do Ferrez, talvez, assim, ir para esse lado, tem chance? Rapaz, a gente nunca falou não, porque ele se coloca ali como editor e não como autor, sabe? Até porque, pô, o Ferrez agora é autor da Companhia das Letras, né? Chiquérrimo. Por que o cara que publica na Companhia das Letras vai querer publicar na Comic Zone? Essa pergunta que eu fiz foi até do Leonardo Fragatti, que está aqui. Falou, e o Ferrez? Realmente, pode ser uma possibilidade aí. E, Thiago, isso que a gente, né, tá conversando aqui de como que publicar brasileiros e tudo mais. Você hoje mora no Canadá, você falou que tem 10 anos já? Fez 10 anos esse verão, gente. Passa rápido. 10 anos, mas você já morava fora antes, não? Você morou mais tempo fora, não? Eu morava em Maceió, aí eu me casei, morei em Recife, mas aí faz 10 anos que eu moro Você mora fora. E isso que, né, essa coisa de estar no Canadá, você já parou para pensar que às vezes a Comic Zone, assim, se firmando muito no mercado brasileiro e tendo essa necessidade de você acompanhar mais de perto, tem chance de você voltar para o Brasil, assim, de, quem sabe, morar aqui de novo? Não, eu acho que não. Porque um dos trunfos da editora é justamente o fato de eu estar fora do Brasil. Como eu disse, as coisas elas caem no meu colo, sabe? Semana passada eu estava no Sebo e daí eu vi um quadrinho de um autor assim, incrível que eu pensei assim, que nunca foi publicado no Brasil, né? E daí daí eu já pego aquilo, já anoto, já entro em contato, já indico pro Ferrez, sabe? Então, é positivo para o meu trabalho na editora estar fora, porque isso me permite tomar conhecimento porque eu costumo dizer que Montreal, que é a cidade onde eu moro, é o melhor lugar do planeta para quem gosta de gibi. E eu não estou exagerando, porque é uma cidade que está na América do Norte, ou seja, a gente está na rota de distribuição da Diamond, mas é uma cidade francófona, onde se fala francês e onde tudo que sai no mercado francês chega aqui. Então a gente tem sabe, a gente tem os quadrinhos franceses, a gente tem os mangás, que a França é o segundo maior mercado consumidor de mangás fora do Japão. Então, cara, eu estaria perdendo isso, sabe? Esse contato com obras que eu nunca havia ouvido falar se eu não estivesse morando aqui. E a questão até das bibliotecas, né? Eu lembro Sim. que eu e o Pedro, a gente ficava impressionado com, assim, quando, às vezes, no canal... Muito bem lembrado, porque inclusive, não apenas eu costumo ir muito em sebo e tudo, mas em biblioteca,
a biblioteca aqui do lado, cara, tem uma seção de quadrinhos invejável, sabe? Então eu vou lá e, cacete, nunca ouvi falar nisso, aí já pego, já leio, sabe? Então, eu não ia perder isso, sabe? É uma coisa que é muito positiva para mim. Você comentou um pouquinho aí essa questão dos mangás, né? Que Montreal chega de tudo. E mangá, a gente sabe que você gosta muito de mangá, dá pra ver na sua estante lá no fundo. Agora, as lombadas são todas viradas, né? Teve gente que até perguntou por que todas as lombadas estão viradas. Não vou responder, fiquem aí pensando. E essa coisa dos mangás, existe também possibilidade de vir algum mangazinho aí, uma série maior? É engraçado você mencionar, porque o Ferrez, o Ferrez, ele é muito... ele é muito de sentimento, sabe? Então, por exemplo, só para dar o Boca do Diabo, por exemplo, eu tinha mostrado para ele o quadrinho. Num primeiro momento ele ficou meio assim, aí eu cheguei para conversar com o pessoal da Le Lombard, que é a editora francesa, aí custava meio caro, aí acabou que ficou para lá. Mas teve um dia que o Ferrez sonhou que a gente publicava Boca do Diabo. Então ele ficou, Tiago, você vai ter que comprar o Boca do Diabo. Eu, por quê? Não tinha desistido? Não, porque eu sonhei que a gente publicava e agora a gente tem que publicar. Ele é desse tipo de pessoa, sabe? Que ele dá umas ideias nele, a gente tem que fazer aquilo. Aí quando foi desse, ele teve um estalo. Eu nunca propus mangás para o Ferrez, porque ele não é muito tipo de leitor de mangá, sabe? E mangá, ele tem essa dificuldade, porque assim, tem muitos quadrinhos hoje que eu continuo traduzindo, sabe? Exceto os mais complicados. Teve um recentemente que eu passei pro Érico Assis, que eu falei, toma aí, velho, se lasca aí, traduz isso, que é muito difícil para mim, sabe? Eu preciso, ele não tem nome, não, né? Ele não tem nome, não, né? O quadrinho? Calma. Depois a gente conversa mais um pouquinho. Mas esse era um quadrinho assim que era muito difícil para traduzir. E, pô, japonês eu sou incapaz, sabe? Então tem a barreira da língua. Eu nunca editei um quadrinho em mangá, então tem as suas especificidades. Não é nada que eu me sinta incapacitado de fazer. Eu tenho certeza que se eu quisesse, eu faria. Mas tem essas dificuldades. Então, pô, por que não continuar na minha zona de conforto, trazendo quadrinhos franceses, argentinos, o italiano agora? Mas aí o que acontece? O Ferrez teve um estalo. Ele tirou uma foto com a filha dele na banca. E a filha dele estava segurando um mangá, esqueci o nome do mangá agora. Esse último aí que saiu pela JBC, que é famosão, Demon Hunter, esqueci o nome agora. Enfim. E daí essa foto teve muito like e todo mundo ignorou o Ferrez e só falava do mangá. Aí ele viu o quanto o mangá é popular no Brasil. Ele falou assim, Thiago, eu acho que a gente deveria publicar mangás. O que você acha? Sério? Eu nunca falei com você a respeito disso porque eu achei que você não ia topar ele. Não, mas é porque... Aí ele conta essa história da foto. Enfim, só para dizer que recentemente ele veio me falar a respeito de mangás e eu falei, pô, bicho, se você quer, por que não? E foi justamente nessa oportunidade que eu fui na biblioteca, justamente na seção de mangás, e eu peguei assim uns 3 mangás que, caralho, isso aqui seria massa publicar no Brasil, coisas que a gente nunca ouviu falar por aí. Aqui na biblioteca e que, sabe, estão cozinhando a ideia ainda, mas eu acho que nos próximos anos, não sei, talvez em 2021, eu acho que não. Mas em 2022 é uma possibilidade, sim. Porque é uma editora jovem, né? Vocês ainda tem muito caminho pela frente. Sim, então, exato. E só puxar uma pergunta aqui, que é até uma pergunta do Leonardo, que é se já teve algum título que você queria muito, muito, muito publicar, você correu atrás, mas que não rolou. Sim. Teve o que eu penso, assim, que eu sofro um pouquinho até hoje, mas que, de fato, eu fico até feliz de não ter publicado, porque hoje eu vejo que não é muita cara da editora realmente, mas é Young Francis. Vocês já leram Young Francis? Não. Gente, é maravilhoso esse quadrinho, cara. É maravilhoso. Eu apunhei tanto o Ferrez para publicar. Depois que a gente publicou A Canção de Roland, eu queria publicar Young Francis. E eu acho que é um quadrinho que tinha muito a ver com A Canção de Roland. Mas aí depois a gente ia ter que ficar só nessa linha. Enfim. E é um quadrinho que fala sobre... Young Francis é um quadrinho que fala... É um quadrinho mais alternativo, assim, que fala de uma jovem funcionária de uma empresa de advocacia que mora no Canadá e tem problemas de relacionamento. É uma coisa meio white people, sabe? White people's problems. Então,
hoje eu vejo que não... Mas é um excelente quadrinho, gente. É muito bom. E o Ferrez falou, não. Então, o Ferrez, ele diz assim, não, isso é uma bosta, Thiago, esqueça isso. Mas ele fica, não sei, depois a gente conversa, sabe? Aí eu já percebi que não ia rolar e eu deixei pra lá. Gente, tá cortando um pouco, Mário. Eu não tô escutando você, não. Tá dando pra me ver? Peraí, é a minha internet ou a sua? Escutando a gente, vocês estão vocês estão vendo o Thiago, vocês estão ouvindo o Thiago, vocês estão me vendo e estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Thiago? Ah, Eu tá tô dizendo que é a Mari que tá travando, então o problema é com você. Resolve aí, segura aí. Né? Acho que não cabe mais no catálogo da gente. Mas eu recomendei para outras editoras e eu acho que a Mari, amiga do pessoal da Nemo aí, fala para eles trazerem o Young Francis, que eu viro porta-voz. Eu vou vender tudo para eles, porque é um quadrinho incrível. Tá, eu até anotei aqui. Vocês estão me ouvindo agora, gente? Vocês estão me vendo? Voltou? Agora tá bom, Mari. Agora tá bom? Para mim está. Tá. Se tá ok agora. Ah, não, agora tá. O pessoal tá dizendo pro Pedro desligar o torrent. Ah, tá. Pedro. Não, gente, mas é porque às vezes a conexão fica. Gente, eu moro no interior de Minas, tá? Eu queria só fazer essa ressalva aí, que o Thiago tá aí em Montreal, eu tô no interior de Minas, então aqui o negócio é muito raiz. Então, voltando ao tema que a gente estava falando, você estava comentando aí de Young Francis, né? Mas uma coisa que eu queria saber agora é de negociação mesmo, assim, certo. de como que às vezes vocês, no início da editora, vocês estavam começando, ainda não estava, não tinha um catálogo ainda de obras publicadas. Se agora, que já é uma editora com mais tempo de estrada, vocês sentem que está mais fácil negociar, que está mais fácil ganhar a confiança de editoras maiores? Não, com certeza. Até porque hoje em dia, essa semana mesmo mandei um e-mail justamente para começar uma negociação de alguma coisa. E daí eu falo, oi, tudo bom? Nós somos a editora Comic Zone, nós já publicamos... Aí eu falo, Osterheld, Bretia, François Buch, Carlos Gimenez, aí não falta nome grande, sabe? Só manda os... Aí não tem mais problema. No começo era meio difícil, mas eu sou adepto do slogan, o fake until you make it, né? Você tem que... Por exemplo, só um parênteses aqui agora. Quando eu vim para Montreal, eu trabalhava no Brasil como arquiteto. Eu sou formado em arquitetura, mas eu queria trabalhar como designer aqui. Eu não queria mais ser arquiteto. Só que eu nunca tinha trabalhado como designer antes. Mas eu sabia do software, eu sabia mexer em Photoshop, Illustrator, design, tudo. Só que eu nunca havia trabalhado, não tinha experiência. Então, aquela coisa, fake until you make it, cara. Eu menti pra cacete lá no currículo. Aí a mulher me chamou pra entrevista lá. Aí eu botei banca, falei. Aí consegui meu primeiro emprego. Aquela coisa, se você pode até conseguir alguma coisa. Agora, se você não se garantir, aí você se ferra. Sim. Né? Mas aquela coisa, eu fingi para conseguir, mas uma vez lá dentro, aí eu mostrei trabalho e tô nessas até hoje. Sabe? A mesma coisa com a editora. Quando o Ferrez me mandou uma mensagem pra gente fazer alguma coisa e tudo, falei, bicho, vamos abrir uma editora. Ele comprou a ideia, sabe? E aquela coisa, ele comprou a ideia porque eu disse, a gente é capaz, mas ele, novamente, ele deu um salto de fé junto comigo. E se eu fosse um doido que não sei fazer as coisas, que não sei traduzir, que não sei editar o quadrinho, sabe? Sim. Então, aquela coisa, fake until you make it, né? A mesma coisa foi com as negociações e tudo. Aí, os meus e-mails que eu mandava, nossa, enchia linguiça pra cacete. Mas hoje em dia eu não tenho mais necessidade de fazer isso. Uhum. E quando você enchia linguiça, assim, você dava
Às vezes você não falava que publicava coisa que não publicava, mas você dava uma valorizada assim Sim, no tema. eu colocava eu destacava bastante o fato da gente ser um canal no YouTube e de ter 40 mil inscritos na época e ter uma associação com a Amazon e mostrava o meu número de vendas como associado da Amazon e bababá, sabe? Aquela coisa, você tem que encontrar um jeito de encher a sua bola, sabe? O importante é isso. Não era nada fake, não. Era só dar uma... Não, assim, era fake no sentido de que eu não podia ainda dizer: oi, nós somos uma editora, temos tantos livros publicados, nós publicamos autor tal, porque isso não existia. Então você tinha que colocar eu quero dizer colocar o acento, mas isso não é isso. Você tinha que alfabetizado em inglês, né? Mas bem, vocês entenderam, né? Então tinha que destacar esse ponto para desviar a atenção dessa deficiência que a gente tinha de não ter obras publicadas. Né? Não, então, sobre essa questão aí da gente... Vamos começar a puxar agora uns ganchos já de lançamentos, porque eu tenho que ficar contando o tempo aqui. Menino. Então, assim, Para Coelhos, a gente sabe que tem 2, né? Para Coelhos não adianta dizer assim. Não, o Para Coelhos aí foi muitíssimo bem recebido. Saiu faz uns 2 meses, mas todo dia eu recebo mensagem de gente falando que leu Para Coelhos e que adorou e que é isso. Cara, recebi um e-mail de um professor chamado Ivan, esqueci o sobrenome dele. Ele é professor da Unifesp e ele agradecendo a gente por ter publicado Para Coelhos, porque ele é especializado no período do franquismo, né, na Espanha, ele estuda isso, ele é professor da pós-graduação e na ementa lá na bibliografia da pós-graduação dele, Para Coelhos fazia parte, mas a edição espanhola, e que agora ele podia colocar a edição nacional lá, então agradeceu a gente por ter publicado aquilo e tudo. Nossa, uma coisa, assim, não que sejam coisas diferentes, assim, a opinião de um mero leitor que é inscrito no canal valoriza da mesma forma, mas quando você vê um professor universitário que tira o tempo dele para te escrever um e-mail que era grande, assim, falando essas coisas, encheu a bola, sabe? Eu falei assim, caralho, velho, tenho que publicar o 2 pelo Ivan, sabe? Então... Mas o 2, a gente tem... Dá para sonhar neste ano ou é 2021? Não, é 2022, porque inclusive 22? vocês leram... Ei, desculpa, 2021, porque vocês leram Para Coelhos, né? Texto pra cacete. Balonear aquilo dali foi um quadrinho que também me deu um trabalho assim terrível, porque tinha muito retoque, sabe? Tinha muito retoque, muito balão, sabe? Então, é um quadrinho que demorou para ser feito, mas aguardem que em 2021 deve estar vindo por aí. E sobre Para Coelhos, eu queria saber uma coisa Agora vamos só puxar um papo de designer aqui rapidinho, questão da capa, né? Aquela capa, assim, acho que vende muito, é ótima, bate o olho e é uma coisa linda ali, né? E os arquivos, tanto a capa, essas coisas, você falou que foi difícil porque teve muito retoque, os arquivos era uma coisa mais... Não, esse do Para Coelhos não tem um mérito nenhum. O projeto gráfico francês, ele já era muito bom, era muito parecido. O que eu fiz foi melhorar, porque inclusive eu tô com a edição francesa aqui, e daí tem essa coisa aqui, sabe? Eu entendo por que ele fez isso, porque ele queria mostrar o símbolo aqui da escola, do orfanato, né? Esqueci o termo disso aqui. Então ele não queria esconder isso, mas eu falei, cara, foda-se. Aí botei aqui no meio e sabe? Esse é o bom de ser editor também, porque eu tomo eu tomo essas decisões e não tenho ninguém para dizer assim, mas não sei se eu devo. Não, eu sou editor, eu vou fazer como eu quero centralizar isso aqui e vai ser assim mesmo, sabe? E nesse ponto o Ferrez é tranquilo também. O Ferrez, então, no começo da editora era engraçado porque, vocês sabem, vocês já leram, espero que já tenham lido os livros do Ferrez, né? Ele é um escritor incrível. E por ser ele próprio um escritor, um autor, um criador, eu queria implicar ele na parte de revisão, preparação de texto, essas coisas. Sim. Só que daí eu via ele meio que se desvencilhando daquilo. E pouco a pouco eu vi que o que ele gostava mesmo, que ele pirava, pelo menos na nossa editora, era esse lance mais
empreendedor, sabe? Porque isso aqui não é a primeira empresa dele, sabe? Ele tem a Undasul, que é a marca dele, ele já tem várias coisas, e ele é um homem de negócio. Então, aos poucos, as coisas foram se... Porque aquela coisa, pô, eu tenho um escritor do calibre do Ferrez junto comigo. Eu vou botar ele para trabalhar os textos e tudo. Só que ele, não quero. Enfim, as coisas foram se dividindo. Então, eu me ocupo da parte de produção, sabe? Parte de capa, projeto gráfico, essas coisas. E ele se ocupa da parte administrativa, né? Toda a parte de contabilidade, né? A parte de impressão também, parte de estoque, logística, tudo isso, nota fiscal, sabe? Coisas que dão um trabalho, assim, fodido, velho. Esse dia a dia de empresa, assim, é foda. E ele se ocupa disso. E eu me ocupo da parte de produção mesmo, né? Então, assim, o que eu faço é sempre... a gente não faz nada, assim, sem mostrar um pro outro, né? Mas ele dificilmente vai dizer assim, Thiago, eu prefiro esse logo aqui para a esquerda. Ele confia muito, assim, no que eu faço, assim como eu confio muito no que ele faz. E, sabe, eu pergunto a opinião dele, se ele tiver alguma sugestão eu dou, mas ele geralmente não vai encher muito o saco dessa parte de design, não. Ele deixa para mim que entende, né? O Viversese tá perguntando se em 2021 dá para esperar uma HQ por mês da Comic Zone. Sim, pô, a gente conseguiu em 2020, com o mundo se acabando, por que não vai conseguir em 2021? Então... A gente já fechou metade do calendário de 2021 e estamos sempre conversando, incluindo novas coisas e tal. Então, acho que até o final do ano de 2020, nós já vamos ter fechado o calendário de 2021 com um quadrinho por mês. Mas aí, honestamente, eu já me sinto preparado para publicar 2 quadrinhos por mês, sabe? Porque a gente ainda está, sabe, não quer dar um passo maior que a perna. Mas no que se refere à produção, já está tudo muito bem lubrificado, sabe? Tipo, assim, eu já estou trabalhando em quadrinhos que vão ser publicados em fevereiro do ano que vem, sabe? Então, sim, já conseguiria publicar 2 quadrinhos por mês, mas, sim, aguardem um quadrinho por mês, no mínimo em 2021. No mínimo, vocês ouviram, né, gente? No mínimo, então... O foda de falar essas coisas é porque aí dá alguma merda, aí o pessoal, mas o Thiago falou que ia ser um por mês e agora ele atrasou, sabe? Então, assim, eu quero que seja um por mês, que seja mais. Mas, se der, sei lá, quebrar o braço, vocês vão ficar sem gibi um mês. Não, a gente entende a situação. Sobre Mutarelli, eu ia te perguntar até ontem, eu ia te perguntar se ia vir mais Mutarelli, mas agora a gente já tem aí... Eu ia ficar fazendo doce aqui, mas não dá nem para esconder, né? Já saiu no ISBN, vocês já sabem. Mas, assim, é a primeira... O fato de sair o ISBN não significa que eu vá falar sobre aquilo. Normalmente eu guardo para falar aquilo em voz alta nos meus vídeos lá no YouTube e tudo. Mas já que essa é uma ocasião especial, né? Não é todo dia que a gente faz uma live com a Mari no Fora do Plástico, então eu vou dizer para vocês que nós vamos publicar agora, no mês que vem, o Mundo Pet. Mundo Pet, que foi um quadrinho que saiu em... Na verdade, é o seguinte, Mundo Pet é composto de 12 histórias que saíram entre 98 e 2000 no site Cybercomics, que foi uma das primeiras experiências com quadrinhos digitais no Brasil, né? Hoje se fala muito disso, mas lá em 98, 2000, o pessoal já estava fazendo os quadrinhos digitais, né? Nas Cybercomics. E o Lourenço fazia umas histórias para Cybercomics que saíam a cada 2, 3 meses. Quando foi em 2004, a editora Devir, que era a editora dele na época, decidiu compilar essas 12 histórias em um livro que é o Mundo Pet, que desde então está fora de catálogo, né? Saiu em 2004. E hoje, mais de 15 anos depois, a gente está trazendo isso aí de volta seguindo o projeto gráfico do Capa Preta, né? Quem é nosso membro lá no YouTube vai ver a capa primeiro. Mas aí que tá, o pulo do gato. Mas isso aí eu não vou poder revelar. O Mundo Pet vai vir com um brinde. Que não são os famigerados bookplates, tá certo? Já digo de agora, alguma coisa muito melhor, que é limitada à primeira tiragem e também não é marca-página, porque o marca-página já é padrão das nossas edições. É uma coisa muito massa que tem a ver com o Lourenço, que vai vir junto com a primeira tiragem do Mundo Pet, né? Então vocês têm todo o interesse em comprar rápido antes que se esgote, porque é algo muito bacana. E é um resgate também, posso dizer. É um resgate também?
Não dá pra, assim, contar nem, assim, uma pista um Pô, pouco Mari, já tô mais dizendo que tem um brinde quente? massa que vem junto com o Mundo Pet. Já falei do Mundo Pet aí, que inclusive, Então, esqueci de o citar, Mundo é Pet um já quadrinho tinha em cores. saído. Inclusive, esqueci de mencionar que é um quadrinho em cores, tá certo? Foi a primeira vez, e uma das poucas vezes que o Lourenço fez cores, porque era uma das exigências no Cybercomics que os quadrinhos fossem coloridos, né? Então, ele fez tudo em cores e é maravilhoso porque ele experimenta com muita coisa, sabe? Então, ele faz... Tem uns que ele faz com aquarela, outros que ele faz com canetinha. As últimas histórias ele faz uma tentativa meio de Photoshop que lembra meio a Lynn Varley lá no Cavaleiro das Trevas 2, aquela coisa meio, sabe? É, proto Photoshop, sabe? Mas ele Sei. faz, sabe? Então é muito bacana, um trabalho muito legal que tem um lado humor, um lado humorístico bem destacado, sabe? Porque toda a obra do Mutarelli tem aquela coisa do humor, uma coisa meio sarcástica. Esse não, tem umas partes que são assim, realmente bem engraçadas também. Né? Tem aquele sempre o lado meio de autobiografia, né? Algumas das histórias que ele conta em Mundo Pet são reais. Enfim, aguardem um Senhor Gibi que a gente está produzindo aí, que sai agora no mês de outubro. Outubro. Então, a gente já tem um mês, né? Outubro. Já podemos esperar. Então, Thiago, dá para contar mais alguma coisinha aí pra gente de 2020 ainda? Você me coloca numa sinuca de... vai ter mais um Breccia esse ano. Mais um Brett esse ano e nós já temos 2 assinados, né? A gente já quase terminou esse daí que vai sair agora e já estamos trabalhando no próximo. Brett, a Comic Zone é a casa do Brett, vamos trazer tudo dele que a gente puder. Tem Carlos Gimenez. Carlos Gimenez, cara, é um cara que eu sou apaixonado, cara, pelo Carlos Gimenez. O pessoal diz assim, é difícil escolher o seu quadrinho favorito porque é como se fosse um filho. Não, eu gosto muito do Carlos Gimenez porque, cara, é incrível. Depois que você lê o Paraquedos e você vê o quanto esse moleque, o cara, o seuzinho de 80 anos, você vê como esse cara sofreu tanto na infância e mesmo assim se tornou um adulto tão gente boa, cara. Ele é tão gente boa, sabe? Porque o Paraquedos, a gente tratou, não teve intermediário, né? Não teve agente, não teve editora, a gente tratou direto com ele. E ele é um amor de pessoa. Eu quero ser neto do Carlos Gimenez. Porque ele é muito gentil, muito generoso, sabe? Ele é nota 10. Então, é outro cara, assim, que eu desejo que viva por muito tempo ainda e que a gente consiga trazer tudo que puder dele, porque eu amo o Carlos Gimenez, né? Então, vai ter uma coisa... E aquela coisa, porra, por que trazer só um gibi dele por ano, sabe? Vou trazer 2 esse ano e... Gostei de ouvir isso aí, muito bom. Espero que o pessoal esteja... A mesma coisa com o Brett, né? O Brett já publicou um esse ano e vai publicar outro, sabe? Publicar outro. Muito bom. Dá pra gente... Eu vou puxar aqui uma pergunta do nosso post. O Fábio Conte perguntou se vão ter mais quadrinhos argentinos. Você já respondeu. Nossa, primeiro trimestre de 2021 vai ter uma dupla aí que puta que pariu, cara. Eu tô mais animado. Então, posso continuar a pergunta aqui? Você vai fazer essa pergunta, já vou dizer que eu não vou responder. Vá, diga. Não, mas é porque eu tô fazendo a pergunta. Se você quiser, eu tenho um papelzinho aqui pra falar, mas não sou eu. Você vai falar. O Fábio perguntou se por acaso poderia vir uma Laxiner do Sampaio Munhoz. Mas rapaz, é a pergunta dele. Os caras já fizeram até montagem do Alaxiner com CZ. O pessoal já fez até um projeto gráfico por mim. Eu não vou falar sobre o assunto. Vou utilizar uma hashtag que eu adoro, que o pessoal faz as perguntas, usa hashtag Descubra. Descubra, velho. Aguarde e veja. O pessoal vai saber o quê? Descubra, velho. Não, mas muito bom. Isso aí, eu tô puxando aqui, porque realmente foi uma pergunta da Thiago. Eu sabia que isso ia vir à tona em algum momento, mas não vou falar a respeito. Sobre isso eu não vou falar a respeito, mas peço que descubram, porque primeiro trimestre, viu? Puta merda, gibizão. Nossa, então espero muito que não, talvez não seja esse desejo em específico, mas, né, que eu tenho certeza que vem coisa boa por aí, porque eu particularmente tenho gostado muito do catálogo da editora, queria te parabenizar por isso. Vocês têm ido super bem. A gente tá caminhando aqui pro final, gente. Eu tô tentando contar direitinho para não ficar aquela coisa de a gente tem 5 minutos para terminar.
Então, vamos fechar aqui com algumas perguntas do pessoal. O pessoal... a Maria perguntou se quadrinho francês de não ficção, se vai ter mais coisa. De não ficção... quadrinho francês de não ficção. Tem um quadrinho francês aí de um autor que nunca foi publicado antes no Brasil, que é foda. Inclusive, foi o Érico Assis que traduziu, também vai vir no primeiro trimestre. Então, vai ter... Cara, esse é demais, gente. E conversa muito com o nosso momento atual, sabe? É uma ficção, tá? Mas é francês, tem muito a ver com o nosso momento. Foi traduzido pelo Érico Assis. Foi um quadrinho tão complicado que o Érico Assis pediu arrego, né? Mas ele traduziu junto com outra pessoa. Foram 2 tradutores para esse quadrinho, porque assim, é complexo, sabe? Tanto que normalmente os quadrinhos franceses sou eu que traduzo. O Boca do Diabo foi eu que traduzi. Mas esse eu passei para o Érico Assis, porque eu precisava de alguém realmente competente ali para esse daí, porque... E Para Coelhos é o primeiro que tem 2 volumes, né? Que, assim, é o primeiro quadrinho de vocês que sai em série, vamos dizer assim. Exato. A gente pode esperar mais série? Não tem nenhuma série fechada ainda, mas tem séries que eu tô de olho. Então eu vou... Ah, meu Deus, olha só. Por isso que eu não faço live, gente. É por isso aqui que eu não faço live. Meu Deus, eu me sinto aquele... O carinha lá o pai da menina coreana na BBC. Você se lembra? Minha gente. Mas ela tá muito comportadinha, né, velho? Não, mas a mãe dela já tirou ela. Tchau. Fofa. Foi bom que, olha só, criança sempre dá um tchan pro rolê. É só pra quem não é pai. Mas vai. Então, teve gente perguntando, a gente tava falando aí, né, de série, se vem Image, cabe Image pra Comic Zone? Nossa, como cabe, né? Ainda estamos conversando, mas sim, se tem uma editora americana que a gente poderia publicar alguma coisa, essa editora é a Image, sabe? Os caras têm um catálogo incrível e tem muita coisa deles que a gente quer publicar. Ótimo. Mas ainda não posso confirmar nada. Não, sim, mas é o interesse que vocês têm, sim, né? Igual porra, Image, porra, cara, Image é a melhor editora americana hoje, é a Image Comics, cara. Bota a Marvel e a DC Comics pra mamar. Muito bom. Teve uma pergunta que eu tô tentando resgatar aqui, foi também do Matheus Laneri, que ele perguntou, eu vou tentar lembrar aqui de cabeça, porque eu tô tendo que voltar os comentários. Achei, ó. Thiago, você falou de calendário, né? Porque você comentou que você já tá planejando gibi lá para fevereiro. Que lá fora as editoras conseguem lançar, às vezes, títulos com 3, 4 meses de antecedência. Por que aqui no Brasil, normalmente, o tempo é curtinho? Às vezes já anuncia a pré-venda com 1 mês ou pouco mais do que isso? Não, no meu caso, é mais estratégico, né? Porque se eu faço um vídeo no meu canal, dizendo assim, pessoal, entrou a pré-venda, sabe? Manter esse mistério e quando lança a pré-venda, o pessoal tende a comprar aquilo, sabe? Enquanto que se você, por exemplo, uma editora que fez isso no Brasil foi a Veneta, né? No começo do ano, eles anunciaram o calendário inteiro deles para 2021, que eu acho também muito bom, mas ao mesmo tempo, por exemplo, Berlim. Berlim é um gibi incrível, sensacional, que eles vão publicar em dezembro. Aí você fica, assim... não é que perde o hype, porque uma obra com Berlim não precisa de hype, sabe? É um quadrinho que as pessoas precisam. Mas você entende que eu acho que acaba um pouco com a empolgação e eu quero manter essa empolgação. Entendo. Então é por isso que a gente avisa o negócio quando abre pré-venda. Mas qualquer editora, até no Brasil mesmo, tem assim, já tem as obras do ano que vem planejadas, sabe? Acho que agora sim, o bom de ser o meu próprio patrão, né? Sou eu e o Ferrez, é que a gente pode, por exemplo, postar morto. Isso aqui eu descobri faz 2 meses. E eu empurrei tudo para frente para poder encaixar o posta morto. Esse gibi aqui a gente fez em 1 mês. Eu me senti a própria Panini Comics, sabe? Compra os direitos, já faz ali, já bota para imprimir, sabe? Porque foi um quadrinho assim, de oportunidade. Ele apareceu assim, caralho, a gente tem que publicar isso. E daí eu sabe? Então, ser o seu próprio dono traz essa flexibilidade. Entendo. Thiago, a gente tem que encerrar aqui, mas eu vou deixar uma pergunta que tá todo mundo mandando aqui nos comentários.
a Comic Zone vai ter um Lemir para chamar de seu? Vixe, eu não vou dizer que eu não quero atiçar os concorrentes, né? Mas, pô, o Lemir tem tanta coisa que acho que toda editora pode ter um Lemir para chamar de seu, sabe?